Mudo. O John tá no pedaço, né, John? O John tá conectando na área. Bom, Hillary. Tudo bem? A Ivone. E... Deixa eu ver só que eu tô aqui no... E... Boa noite a todos aí. Boa noite. Seja bem-vinda, Melissa. Boa noite, jovens. Estão me ouvindo? Dá um sinalzinho aí. Boa noite. Boa noite. Alguém me ouvindo? Sim, professor. A Melissa aparecendo na área aí, gente. Todo mundo ouvindo, pessoal? Ouvindo? Opa! Até a Melissa apareceu no pedaço. Ó. Pensei que ela tinha abandonado a gente. Dá um sinal aí, pessoal, que está ouvindo. Levante a mão, dá um grito. O John Paulo está no pedaço. A Marina. A Ivone Urbina. Eu descobri que a Ivone era venezuelana semana passada. Não sabia. Ei, Ivone. Tá ouvindo, Ivone? Tô sim. Era lá. Professor, o senhor está mutado, a gente não está conseguindo te ouvir. Está ouvindo agora? Agora sim. Está ouvindo, Hillary? Não, né? Sim. Eu não estou ouvindo vocês. Agora tá ouvindo? Tá? João, dá uma olhada aqui. E aí, pessoal, ouvindo? Sim, agora sim. Uau! Uma loucura. A sorte que o João me socorreu. João Paulo tá aí, ó. Ele tem enforcado a namorada esses dias, coitado. Até a Melissa tá no pedaço. Meu sonho, Antônio. Casa pra você ver. Você vai ver, depois de casar. Ó, pra você ver. Só pra você ter ideia, eu sou natural do Congo. Olha como é que eu fiquei depois que eu casei. Bom, muito bem, pessoal. Vocês estão ouvindo?
Então, agora nós vamos começar a aula de vocês. A nossa aula hoje tem uma característica um pouco diferente. Nós vamos falar da pós-modernidade para vocês. E também eu vou falar já das questões de prova da segunda VA. Vocês verificaram no sistema as notas de vocês? Alguém verificou? Eu ainda não vi, não. Porque alguém está dizendo que não está achando nota. Eu achei estranho, porque eu não sei. Mas qualquer coisa, se vocês me encontrarem, mandam no meu e-mail dizendo. Muito bem. Nós vamos falar para vocês do que se chama de pós-modernidade hoje. Não é mesmo? Vocês vão lembrar imediatamente de um grande pensador que morreu após ter dado a entrevista para o Pedro Bial, né, que é o Bauman. Mesmo, o que é a pós-modernidade, a filosofia na pós-modernidade. Para nós simplificarmos, porque nem todos os autores admitem a pós-modernidade, nós vamos falar da filosofia atual, ou seja, a filosofia que ocorre a partir da década de 50 até nossos dias. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar essa filosofia. E eu aqui escrevi um artigo sobre isso que eu gostaria de fazer chegar até vocês. Eu faço a seguinte observação para a gente começar a falar. Para se compreender a filosofia dos dias atuais, ou da pós-modernidade, se faz necessário retornar na história da própria filosofia ocidental para verificar os diferentes paradigmas que sustentaram a filosofia em cada época, para posteriormente considerar as características da filosofia atual. Mesmo seguindo tal critério, a primeira constatação que se verifica é de que a filosofia atual não possui nenhum paradigma. Isso vocês podem anotar. A filosofia atual não possui nenhum paradigma, não possui nenhum modelo. Se nós voltarmos ao passado, toda a época da filosofia, houve um paradigma que sustentou a filosofia. Então, nós temos vários paradigmas na filosofia ocidental. E o que é de se estranhar no mundo contemporâneo é que nós não encontramos nenhum paradigma. Os vários segmentos que se dão como que uma fragmentação da racionalidade ou uma pulverização do logos devido ao excesso de interesses da filosofia atualmente. Então, atualmente, a filosofia se ocupa de coisas particulares e não de coisas gerais. Há um excesso de interesse, há uma fragmentação, entendeu? De filósofos tratando das coisas mais variadas, como nós vamos ver para vocês, e não tem nada que acomuna esses filósofos, a não ser um ponto. Qual é o ponto que todos os filósofos atuais têm? Eles filosofam fora da metafísica. O que significa isso? A filosofia pós-moderna, ela não tem nenhuma visão geral do mundo, nem do homem e nem de Deus. Não tem uma visão geral ampla da realidade. Aí eu vou dizer para vocês uma frase, que vocês anotem, porque nós voltaremos sobre ela. Bom, aqui está escrito que tem 7 pessoas esperando a gente encontrar com elas, que eu nem sei aonde é que clica aqui para ir. Tá bom? Espera lá. Uhul! Ah, foi uma beleza aqui. Bom, vamos lá. Ana, socorro! Socorro, João! Vem cá. Vem cá. Está escrito aqui, 5 people have entered the waiting room. Aonde é que eu coloco aqui para colocar outras pessoas aqui dentro? Não, mexi não. O computador adquiriu vida própria. Acho que foi a Hillary. Aqui, pausar o filme. Diz que tem 5 pessoas me esperando. Eu. Saindo. Speak. Ficou doidão, né? Isso. Está aqui. Valeu. Valeu, Ana. Então, pessoal, a característica
Se vocês perguntarem hoje qual é a característica principal da filosofia da pós-modernidade, é que ela não admite... Opa, agora ficou bacana, foi para 15 alunos. Voltando. Ela não admite nenhuma visão metafísica da realidade. Ou seja, ela não admite nenhum princípio geral. Ela opera fragmentada e na incerteza. Coisa estranha, né? Uma filosofia que coloca a incerteza como característica da racionalidade contemporânea. Coisa engraçado, né? Chegou aí o Guilherme, né? Muito bem. Vamos, para isso, fazer Opa, boa noite. Boa noite. Vamos fazer com isso um pequeno retrocesso com vocês em termos de paradigma. Para isso, nós temos que voltar um pouquinho dentro da história da filosofia. Se nós olharmos para trás, na forma com que a filosofia foi produzida no Ocidente, vocês vão ver que toda a filosofia grega foi produzida dentro de um paradigma cosmocêntrico ou cosmológico. O que significa isso? Que a realidade de fundo, a realidade que fundamenta todas as demais realidades, o agir humano, a sociedade, a arte, ou seja o que for, a guerra, é o universo. Ou seja, o homem se sente e reflete como um ser que pertence ao cosmos. Daí a palavra cosmocêntrico. Os próprios deuses estão dentro da ordem cosmocêntrica. Então, em primeiro lugar, dentro da hierarquia da filosofia grega, primeiro vem o cosmos, depois os deuses. Está ouvindo, Guilherme? Depois a história, depois o Estado e, por último, o homem como um ser infeliz. Ok? Com o desenvolvimento... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Ok. Eu tô. Oh, que beleza. E aí, Guilhermão? Na paz, meu irmão? Muito bem. Ué, de boa aqui, Antônio. Para dizer a verdade, Guilherme, eu espero vê-los ainda vis-à-vis, face a face, viu? Tete a tete. Entendeu? Face to face. Eu gostaria ainda de Acho revê-los. que Né? vai dar uma hora, dá certo. Não, nós vamos nos encontrar, se Deus quiser. Tenha fé na vida. Dias melhores virão. Amém. Mesmo? Até a É o que eu Melisma acha espero. isso. Né? Mas voltando ao assunto. Com o advento do cristianismo, o cosmos deixa de ser o ponto definidor de todo o pensamento. E quem vai substituir a centralidade da filosofia, isso vai ocorrer na Idade Média, vai ser Deus. Então, durante toda a Idade Média, a filosofia se sente a serviço da teologia. A razão está a serviço da fé. O homem se define na relação com Deus. É o paradigma do teocentrismo. Okay? Após a Idade Média, ou seja, de Cartésio até Kant, se quiser já próximo do Kant, mesmo? Kant é de 1724 e morre, vai direto para o inferno, desculpa, morre em 1804. Até Kant, a filosofia ela é antropocêntrica. Ou seja, ela tem no homem, no pensamento humano e na produção do método científico e na criação do Estado, o homem como seu senhor, o objeto principal da sua investigação. De Kant, ou seja, pós-iluminismo, até o século XX, até a década de 40 e 50, o que assume o ponto central é o Estado. O Estado nos principais manifestações liberal, marxista, socialista, totalitário, mesmo, e assim por diante. O problema ocorre a partir de 40 para cá, que é o mundo chamado pós-moderno, ou a pós-modernidade.
Tem alguns autores, alguns sociólogos, e o Jurafá deu aula para você de sociologia, um tal de Anthony Giddens, ele admite, olha, nós não estamos bem na pós-modernidade, nós estamos na supermodernidade. Né? Muito bem. O que acontece? Acontece que hoje nós perguntamos, e talvez vocês estejam mais preparados para responder, porque são jovens, qual é a ideia de fundo? Qual é a ideia principal dentro do qual o mundo hoje se move? Com a globalização. Mesmo? Talvez esse paradigma seja economia, ou talvez o paradigma é exatamente não ter paradigma. Mesmo? Então, nós vamos falar para vocês agora um pouco da filosofia da pós-modernidade. Lembrando ainda vocês, não é mesmo, que o último grande modelo de filosofia foi Hegel, mas Hegel não é aceito mais, mesmo? Muito bem. Além de ter colocado para vocês esses dados, nós vamos entrar agora para vocês quais são os temas que a filosofia atualmente se ocupa deles. Eu vou falar alguns, vocês podem tomar nota. Bom? Então, a filosofia hoje reflete sobre a vida, assumiu a vida, discursar sobre a vida no sentido biológico. É a biopolítica, que nós vamos falar um pouquinho para vocês entenderem hoje. Segundo, o meio ambiente. Terceiro, a comunicação. Quarto, a linguagem, a filosofia da linguagem. Ainda teríamos outros, a técnica e vários outros assuntos. Porém, essa filosofia que surge, essa filosofia ela não tem aquele caráter de certeza e nem afirma algo como se fosse uma verdade peremptória, ou seja, uma verdade definitiva. É uma filosofia da incerteza, da indeterminação. Se nós pudéssemos comparar a filosofia hoje com aquela moderna, nós diríamos que a filosofia hoje é uma antifilosofia, porque ela não pretende criar nenhum sistema. Ela pretende, inclusive, ser passageira. Bom? E dessas filosofias da pós-modernidade, a primeira dela que nós iremos enfrentar com vocês, eu creio que no nosso próximo encontro, é a chamada filosofia da linguagem. A linguagem como objeto de reflexão filosófica. A pergunta que surge, que estuda a filosofia da linguagem, ela tem alguns autores, e nós vamos ver com vocês pelo menos um, para não deixar vocês perdidos em termos de concurso. Ela ocorre entre mesmo no início do século XX, mas os seus reflexos chegam até hoje. Vou colocar para vocês uma colocação de que esses filósofos afirmam que o limite do meu mundo, o limite do mundo de cada um, é dado pelo limite da minha linguagem. Daquilo que não sei falar, é como se não existisse para mim. Eu vou repetir essa frase. Ou seja, o limite do meu mundo, ou seja, eu entendo o mundo até aonde eu consigo expressá-lo. Além do que eu não consigo expressá-lo, é como se o mundo não existisse para mim. E vem a segunda colocação, se é o sujeito humano que determina a linguagem ou é a linguagem que determina o sujeito? Porque por mais que eu queira falar de uma forma ou de outra, é bom lembrar que quando eu nasci, ou quando nós nascemos, nós já nascemos dentro de uma comunidade falante.
de qual língua e linguagem nós tomaremos posse. Uma leitura de mundo que está dentro de uma linguagem dada, dentro de uma língua dada, que vai me explicar o que é o mundo. E aquilo do qual aquela linguagem não dá conta de falar, eu não consigo nem imaginar. Então, isso é chamado, na linguagem da filosofia contemporânea, de linguistic turn. O giro linguístico. O giro linguístico é exatamente isso. Quando a filosofia deixa de investigar a natureza, deixa de investigar o homem e assume a linguagem humana como o objeto de privilégio da sua investigação. Ela estuda as relações entre o mundo, o pensamento e a linguagem. As relações que existem entre o mundo, que está fora de mim, o que eu penso e o que eu falo. Qual é a correspondência que existe entre essas três dimensões? Okay? Voltaremos a falar disso para vocês. Okay? A segunda escola nos diz o seguinte, o segundo movimento... não, eu vou colocar para vocês aqui o nome do principal pensador e o nome da principal obra nessa área, tá bom? Ele se chama, vou ditar para vocês letra por letra, o nome dele é Ludwig Wittgenstein. Mas o Wittgenstein, eu vou falar letra por letra para vocês poderem anotar. É W-I-T-T-G-E-N-S-T-E-I-N. Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Todos estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, senhor. Então, beleza. Muito bem. Wittgenstein. O nome da obra dele é Tratado Lógico-Matemático. Ok? Voltaremos a falar dele. Hoje nós vamos fazer somente o enunciado da filosofia contemporânea. Bom? O outro segmento da filosofia pós-moderna é o estudo da relação entre política e a vida biológica. Política e a vida biológica. Esse movimento é denominado de biopolítica. Vocês tiveram um professor aí, que é o Davi, mesmo? E o Davi estava fazendo doutorado sobre biopolítica, mesmo? O termo se liga diretamente ao pensador francês que morreu em 1984, chamado Michel Foucault. E, atualmente, a um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. Mesmo? O que se entende por biopolítica? Entende-se por biopolítica o exercício do poder político sobre a vida biológica em geral. O exercício do poder político sobre a vida biológica em geral, como a fecundação humana, a reprodução, a densidade geográfica, a higiene pública e a medicalização da existência. Deixe-me dizer para vocês em que consiste basicamente como surgiu a biopolítica. Segundo Foucault, a biopolítica é um fenômeno da modernidade. Um fenômeno da modernidade que chega até nossos dias. Vocês estão percebendo que fazer filosofia hoje é diferente do mundo moderno, que pretendia métodos absolutos, está vendo? Diferente do medieval, do grego, que queria definir a realidade. Agora é um filosofar por setor, é um filosofar setorial. Mesmo? Muito bem. Voltando ao assunto aqui. Segundo Foucault e também outros autores, uma das características do mundo moderno é a tentativa do poder de dominar a vida humana
não tanto o pensamento humano, mas o domínio sobre os nossos corpos, dizendo o que é normal e dizendo o que é patológico. Chegando aqui o Rafael. Bom, tá se juntando a nós, juntou a nós. Né? Chegamos a 16. E aí, Rafael? Seja bem-vindo, Rafael. Ô, professor. Beleza? Obrigado. Bom. Beleza, na luta aí. É o seguinte, segundo o Foucault, uma das características da modernidade é essa pretensão do poder de dominar a nossa vida, enquanto reprodução, enquanto higiene, etc. Inclusive, um problema desse domínio sobre reprodução, higiene, saúde pública, etc. Alguns autores, o Paulo Foucault não chegou a esse ponto, mas alguns autores que vão seguir Foucault vão tratar uma questão muito séria, a filosofia da biopolítica, a questão da medicalização da nossa existência. Alguém de vocês poderia escrever isso, a gente até ajudaria, é a questão da medicalização da existência. A quem interessa que nós tomemos remédio a vida inteira? Não é mesmo? Depois eu gostaria de indicar para vocês um filme interessante em que o indivíduo toma um remédio para poder tirar a dor do estômago, e só que tem efeitos colaterais, cai o cabelo, né? E depois ele toma um remédio para evitar a queda de cabelo, mas dá alergia na pele. Aí ele passa a tomar o terceiro remédio para evitar alergia na pele, mas aí causa dor de cabeça. Aí ele toma para tirar a dor de cabeça, mas fica o sistema nervoso abalado. Afinal de contas, ele termina por tomar 50 tipos de remédio todo dia. E ele vicia na maior parte desses remédios e nunca abandona o remédio. A quem interessa que nós levemos uma vida dita normal sob efeito de remédio? Quem está por trás disso? Que tipo de poder é esse? Mesmo? Disso nós falaremos para vocês quando nós voltarmos, eu acredito, no nosso próximo encontro, né? Bom, o Foucault, ele escreveu dezenas de obras tratando desses assuntos, pesquisando sobre esses assuntos. Ele escreve a história da loucura no Ocidente, a história da sexualidade, que ficou incompleta. Mas para quem está fazendo filosofia, eu indico duas obras dele. Vigiar e Punir, vocês devem ouvir falar dessa obra. Ela até foi utilizada naquele filme interessante, Tropa de Elite 1. E depois, a Microfísica do Poder. E uma terceira, o que é biopolítica. Até o que é biopolítica foi lançado no Brasil em 1976. Foucault vinha muito ao Brasil. Chegou a dar aula no Brasil. Deu as aulas também em Sorbonne, em Paris, mas também na Universidade de Uppsala, acho que na Noruega, se não me engano. Um desses países nórdicos. Muito bem. As teses de Foucault foram terrivelmente criticadas, mas algumas ele acertou de cheio. Ou seja, Foucault não identifica exatamente quem é esse poder que pretende manipular a nós. Ele vai dizer que o instrumento do poder é a linguagem, mesmo. Uma linguagem que é disseminada, que domina todos nós. Falaremos disso posteriormente. O continuador, por excelência, do pensamento de Foucault, veja bem, nós estamos ainda dentro da biopolítica, tá bom, pessoal? Que é um âmbito da filosofia atual. É um filósofo, eu fiz pesquisa para o doutorado sobre as obras desse autor, chamado Giorgio Agamben. O Giorgio Agamben é de 1942 e talvez seja o filósofo mais desconcertante da atualidade. Por que desconcertante? Porque ele pega algumas teses de Foucault, algumas teses da Hannah Arendt, que é uma filósofa da qual falarei para vocês ainda, se Deus quiser, para fazer uma análise do poder no Ocidente, que é uma análise que supera a análise de Michel Foucault.
O Agamben, vocês podem entrar na internet para ver esse assunto, porque talvez até seria algo de pesquisa, né, agora para vocês. O Agamben propôs um estudo para verificar a questão do exercício do poder no mundo contemporâneo. Para isso, Agamben elaborou um projeto. E esse projeto foi lançado com uma obra que tem até um nome enigmático. Homo Sacer, quer dizer, o Homo Sagrado. O poder soberano e a vida nua. Eu vou só dar para vocês uma chave para leitura. Eu creio que venha falar do Agamben para vocês no próximo encontro. É do tipo de linguagem que a filosofia contemporânea costuma utilizar-se. Muitas vezes é uma linguagem metafórica, uma linguagem que imita aquela de Nietzsche, que fala as coisas não de forma clara, mas de forma alegórica, quase como Platão, entendeu? Tipo, usando da poesia, do mito, dos símbolos para filosofar. Segundo Agamben, o modelo político que vivemos hoje, ele é um modelo de exceção, um estado de exceção. Grava essa palavrinha para na aula que vem a gente falar do estado de exceção. E nós viveríamos também como que em campos de concentração. Só que nós não perceberíamos isso. Esses campos de concentração, basicamente, seriam as favelas, essa vida que está no Mediterrâneo, entrando na Europa, entendeu? Os emigrantes, né? Esse povo que viaja de um país para outro. E nós estaríamos vivendo numa forma que dentro de lagers, dentro de campos de concentração, que o poder está separando as pessoas dentro de campos especiais. Um tanto quanto assustador, mas é bom lembrar que Agamben usa uma linguagem metafórica e paradigmática, não é mesmo? Só que nós não vimos isso. Enquanto Foucault não acha que esse poder não é o poder político, para Agamben é o poder político que faz conosco. O poder político está disseminado nas leis, no direito e assim por diante. A figura que Agamben lança, quem é esse Homo Sacer, esse homem sagrado? Falaremos na próxima aula de quem é esse Homo sagrado, esse homem separado dos demais. Falaremos isso para vocês, que é uma figura do antigo direito romano, o homem que é colocado para fora da cidade. Okay? Terceiro lugar, ainda dentro do pensamento de Agamben, ele escreveu 10 livros dentro desse projeto, chamado Projeto Homo Sacer. Ele usa essa expressão vida nua, body life, em inglês. Vita nuda, vida nua. Segundo Agamben, a vida humana hoje, ela se encontra, de uma certa forma, exposta ao poder em várias dimensões, diante da qual pouco o poder decide, diante da qual só o poder decide. Aquele que está para nascer hoje, quem decide se ele vai nascer ou não? Jamais a humanidade enfrentou esse problema. Em que o homem coloca sob questionamento a própria espécie. Segundo lugar, aquele que está em coma nos hospitais. Imaginem vocês esses dias com coronavírus, como a gente poderia trabalhar essa questão da vida nua, de quem deve morrer e quem deve viver. O interessante é que antes se decidia quem ia morrer. Hoje o poder decide quem vai viver e até quando viver. Você sabe quanto pode render para as indústrias farmacêuticas manter alguém no hospital?
Mesmo? Terceiro lugar, esqueci. Sim. Os próprios imigrantes. Quem determina quem vai viver ou quem vai morrer nesse grande movimento de pessoas ao longo do mundo? Então, a Agamben estuda esse fenômeno. Outros temas também que nós vamos estudar com vocês na filosofia dos dias atuais é a questão do meio ambiente. O meio ambiente, pessoal, tal como nós entendemos hoje, nunca foi assunto de filosofia. E agora ele é um tópico privilegiado sobre filosofia, de atenção do mundo. Basta vocês lembrarem aquela menina, que eu esqueci o nome dela, mesmo nórdica, que sacudiu o mundo com suas colocações. É um tema sensível, mesmo. A natureza é algo que tinha uma perspectiva diferente de como o grego encarava a natureza, como a modernidade encarava a natureza, e hoje, como o homem encara a natureza. Chegamos num ponto de encruzilhada, em que a natureza é objeto de especulação filosófica. E o filósofo que mais trabalhou sobre a questão da natureza, não faz muito tempo que morreu, se chama Hans, H-A-N-S, Hans Jonas. Escreveu um livro sobre ética, onde ele faz algumas observações. Segundo ele, o Apocalipse não seria algo que tem data marcada ou que virá acontecer num sentido religioso. O Apocalipse é uma possibilidade de todo momento, uma vez que o homem tem na mão o poder de colocar fim à própria humanidade. É um risco. O Apocalipse é essa tormento, esse medo que o homem pode ter de uma hora errar a mão em alguma coisa e colocar os homens de joelhos. Ô, Luana, você está aí, Luana? Luana? Estou sim, professor. Veja bem, Luana. Imagine, essa é a colocação desse filósofo uns 30 anos atrás, do homem fazer um cálculo errado na área de biomedicina e gerar um vírus que pode colocar fim no mercado mundial ou gerar a morte de milhões e milhões de pessoas sem disparar uma arma. Você já viu isso acontecer ou não? Olha, assim, não posso afirmar com certeza. E o coronavírus? Então, exatamente. Com certeza. Mas que esse filósofo estava certo ou não? Ou seja, nós hoje, vai dizer, nós temos o poder hoje de penetrar na natureza da matéria. E na matéria viva. Ou seja, você dispara um vírus aí, intencional ou não, nós vamos ver o desdobramento do coronavírus. Não é mesmo? Porque com o coronavírus, todos os países estão mostrando a sua capacidade ou não de intervir, de fazer pessoas viverem ou não, não é mesmo? É delicado. E há uma, não é? E de qualquer forma, o homem tem um papel de culpa muito grande em tudo que está acontecendo. Não necessariamente algo planejado ou pensado demais, mas ele tem culpa, assim, o homem nesse. Eu acredito que, passado esse susto, a humanidade vai fazer as contas do que deixou de ganhar, do que perdeu, não é mesmo? E isso vai ter um remanejamento de poder no mundo. E outro ponto que o Hans Jonas faz é uma pergunta assustadora. Essa pergunta me fez pensar, porque o Hans Jonas ele foi das tropas judaicas que lutou junto com os ingleses contra os nazistas e ele ficou preso na Itália acho que durante 6 meses. E durante esse período ele refletiu muito. Ele, em 70, ele vai fazer uma colocação, o livro dele tem na biblioteca aí do Evangelho, vocês podem usar. Ele é muito religioso. Ele diz o seguinte, olha, nós estamos como que planejando, a Isabela está chegando aí,
nós estamos como que planejando a humanidade futura. Nós estamos mexendo, nós podemos mexer, impedir que crianças tenham apêndice, que não tenha cárie, não é mesmo? Que não tenha câncer, que não tenha isso, não tenha aquilo. E ele fez uma pergunta interessante. No futuro, quando essas crianças nascerem,